Hoje eu vou trazer os erros mais absurdos em Bob Esponja que eu duvido que você tenha notado em toda a sua vida. E eu já te adianto que o erro número 7 é o mais maluco de todos. Então não tire os olhos da tela, porque o vídeo vai ser grande. Simbora! Veja, por exemplo, na quinta temporada, no episódio 20.000 hambúrgueres submarinos. Nele, Bob Esponja e Patrick descobrem um pequeno submarino enquanto caçam águas-vivas. E é exatamente neste momento que notamos algo estranhamente fascinante. Todos sabem que Bob Esponja usa óculos para caçar água-vivas. Mas o que poucos percebem é que esse óculos muda de formato magicamente. Observe bem os óculos do Costa Quadrada, quando tem a parte superior reta e a interna arredondada. De repente, em outra cena, eles estão completamente redondos nos olhos, e logo depois, voltam a ser retos em cima e embaixo. Então prepare seu hambúrguer de siri, pegue a pipoca, porque a caça dos erros está apenas começando. No episódio da quinta temporada, Salvando um Esquilo, Bob Esponja e Patrick se perdem após cair do Jeep da Sandy, com apenas um pouco de comida, uma barraca e um cantil de água. Isso mesmo, água no fundo do oceano. Coisas que só acontecem em Bob Esponja. O problema é que o plano deles vai por água abaixo, e em um momento de tristeza e lamento, os dentes de Bob Esponja aparecem completamente amarelos em um quadro. Será que ele esqueceu a escova de dente? Quem sabe? Nesse mesmo episódio, logo em seguida, há outro erro de coloração, quando Bob Esponja diz que precisa usar a cabeça. O que, sejamos sinceros, não é o seu forte. Um dos seus buracos no canto superior direito fica transparente por um instante, revelando o azul do céu através dele. Depois de queimar a comida numa fogueira, Patrick e Bob Esponja estão famintos, a ponto de se devorarem. Quando Sandy os encontra, elas veem como uma refeição no potencial. Nesse instante, Patrick segura um frasco de ketchup, mas na cena seguinte, o ketchup simplesmente desaparece. Um clássico erro de continuidade. No episódio A Fenda Binária, da 13ª temporada, somos apresentados a uma versão alternativa da Fenda do Biquíni, habitada por robôs. Gary se esconde dentro do Bob Esponja e acompanha até seu trabalho como chapeiro de baterias no Siri Cascudo robótico. O robô Gary tenta comer uma bateria e acaba levando um choque eletrocutando também a versão robótica do Lula Molusco. Após uma breve perseguição, a Sandy robô se funde a outros robôs, criando uma criatura gigante que chama a atenção de todos na praia, incluindo a Senhora Puff. A questão é como ela pode estar surpresa na praia, se como vemos nessa cena, ela já faz parte da perna do robô gigante, um pequeno deslize que nós notamos. Ainda neste episódio, um dos peixes, o Ruby, acha o robô gigante tão incrível que decide tirar uma foto. Mas se você pausar a cena, verá que assim que ele fecha a cabeça para a foto, sua boca simplesmente some. Um pequeno erro de animação que passou despercebido por muitos, mas não por nós. Depois de sua foto riscada, Ruby é assimilado pelo robô gigante. Aliás, todos são incluindo a Senhora Puff, que já estava na perna do robô. Mas vamos deixar isso para lá. Focando no Ruby, ele é posicionado entre a cabeça do Bob Esponja e do Lula Molusco robótico. No entanto, quando o robô gigante emerge do mar, a cabeça de Ruby desaparece misteriosamente. Voltando a 20.000 hambúrgueres submarinos, Bob Esponja e Patrick decidem passear com o submarino que encontraram e acabam pousando na cabeça de um monstro marinho. Quando o monstro remove o submarino de sua cabeça, o periscópio está lá, mas ao segurá-lo na sua frente, o periscópio some, e logo depois reaparece de novo. O curioso é que foi justamente no periscópio que eles tropeçaram no início, o que levou a desenterrar o submarino. Bizarro, não é? Na 7ª temporada, no episódio Adoro Essa Lu, encontramos mais alguns detalhes que escaparam aos olhos dos menos atentos, o que definitivamente não é o nosso caso. No episódio, Lula Molusco coloca uma placa na caixa registradora que diz: "Estou em intervalo, não incomode", enquanto relaxa lendo seu livro. Após ver um casal feliz, ele joga o livro pela janela. Quando Bob Esponja o devolve, a placa sumiu. Será que o intervalo do Lula Molusco acabou tão rápido? Acho pouco provável. Parece que não foi só a placa que desapareceu neste episódio. Depois que Bob Esponja estaciona o barco móvel na entrada do Siri Cascudo, algo estranho acontece. Lula Molusco consegue um encontro com a Laura, e o barco está claramente atrás deles. Mas quando a cena foca em Bob Esponja, o barco desaparece, deixando apenas a porta de vidro do restaurante. Mais um erro para nossa lista. Continuando no mesmo episódio, para o tão esperado encontro, Lula Molusco vai até a casa do Bob Esponja para ensaiar. Ele toca a campainha e dá de cara com Bob Esponja vestido de forma peculiar. O que poucos notaram é que a campainha que Lula Molusco toca simplesmente some depois. Uma verdadeira campainha fantasma. Indo para a 6ª temporada, no episódio Amigos Pilotos, vemos outro erro quase perceptível. Quando Bob Esponja oferece seus $5 a Lula Molusco e ele recusa, percebemos que por um breve momento, o cinto preto do Bob Esponja fica branco. Teria sido susto com a grosseria do Lula Molusco? No mesmo episódio, Lula Molusco precisa ter aulas escondidas na escola. No mesmo episódio, Lula Molusco precisa ter aulas na escola de pilotagem. Bob Esponja, o aluno eterno, faz um diagrama no quadro. Afinal, ele desenha uma ilha com uma curva para baixo. Em seguida, a câmera mostra a obra de arte completa. A frase Bob Esponja e Lula Molusco, melhores amigos, pilotos para sempre. O detalhe é que na parte de baixo, onde deveria estar a curva, não há nada. Apenas palavras sempre, sublinhada de forma reta. Mais um erro pra conta. No episódio da 7ª temporada, Bob Esponja protesta, acontece algo que também notamos. Bob Esponja e Patrick tentam impedir a construção de uma rodovia e acabam sendo presos e deixados no meio do nada, vestindo apenas suas roupas de baixo. Se você reparar bem, Bob Esponja está completamente descalço. No momento seguinte, além da cueca, ele está usando seus sapatos pretos. Mas quando uma chuva misteriosa começa a cair apenas sobre os dois, ele está descalço novamente. E se você pensa que perder os sapatos é algo exclusivo do Costa Quadrada, pense de novo. Parece que
que os animadores desse episódio tinham algo contra calçados. Quando as águas-vivas invadem a cidade, o repórter aparece na TV usando seus sapatos. Logo na sequência, ele está totalmente descalço. Mas um pequeno erro de continuidade que flagramos para você. Agora vamos para a parte 2. No episódio Capitão Pirralho, da 10ª temporada, o Plankton, como sempre, está em sua saga incansável para roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Ele é catapultado para fora do restaurante de uma forma bem cômica, explodindo a porta do seu próprio balde de lixo. A cena é bem rápida e cheia de ação, mas se você tiver o olho treinado e pausar nesse exato momento, vai notar um detalhe simplesmente bizarro. A estrada que deveria conectar o Siri cascudo ao balde de lixo simplesmente some, e ela não está mais lá. É como se os dois edifícios flutuassem no vazio ou existissem em dimensões diferentes. Será que é um truque de mágica do Plankton? Uma falha na renderização do universo subaquático? Ou apenas um momento de distração dos animadores? Fica aí a questão. Então segura essa. Na 9ª temporada, no episódio Licença para fazer milkshake, o Bob Esponja percebe que sua licença para fazer o tão amado milkshake está vencida. Ele precisa se submeter a um treinamento rigoroso, e é aí que entra a cena do lendário Capitão Canecogélito, o mestre dos milkshakes, com décadas de experiência. A entrada dele é épica. Ele salta de um avião e, para amortecer sua queda heróica, usa 2 latas gigantes de chantilly. A cena é até engraçada e cheia de maluquice, mas presta atenção. Um segundo depois, quando ele aterrissa e começa seu discurso motivacional, simplesmente todo aquele chantilly que estava esparramado por todo lado simplesmente desaparece. Não há ninguém limpando, não há corte de cena que justifique. Ele simplesmente evaporou. É como se fosse um truque de desaparecimento ninja, mas na verdade é um erro de continuidade que não podemos ignorar. As modas da Pérola podem ser, digamos que, peculiares, mas e a Arlene? A amiga da Pérola nos entrega um erro visual intrigante. Na 13ª temporada, em um episódio que destaca um momento icônico entre Pérola e Arlene, elas realizam um aperto de mãos com cuspe, para o desespero da Pérola. Após o ritual, Pérola, com a nobreza que é peculiar, limpa suas mãos pegajosas nas costas de um cliente aleatório ali do Siri cascudo. E é aqui que o mistério se aprofunda. No início, as costas desse peixe azul têm umas marcas em um tom de azul um pouco mais escuro, bem visíveis até. Mas assim que a Pérola termina de limpar as mãos, como num passe de mágica, as marcas azuis simplesmente somem. Será que o cuspe da Arlene tem elementos mágicos de remoção de manchas, ou foi só uma distração momentânea dos animadores? É um detalhe mínimo, mas que muda completamente a cena. O Lula Molusco faria de tudo, absolutamente tudo, para se livrar do simpático, mas às vezes irritante Bob Esponja, né? Então no episódio Casa Surreal da 10ª temporada, ele arma um plano, porém um tanto ardiloso. Convence o Bob Esponja de que ele é alérgico à sua própria casa abacaxi, só pra ele se mudar para bem longe dali. Mas, mesmo em meio a esse trama de fuga, há um detalhe que pisca e se esconde. Observe atentamente o Bob Esponja durante essa cena, porque por uma fração de segundos, os olhos dele ficam totalmente amarelos. É um flash tão rápido, quase imperceptível, que a maioria das pessoas sequer perceberam. Seria um efeito colateral da alergia inventada? Uma falha na colorização ou um lapso momentâneo na mesa de desenho? A Nickelodeon até corrigiu esse pequeno deslize depois, mas a gente viu, e você vai ver agora também. Você já parou pra pensar que a casa do Bob Esponja às vezes parece um quebra-cabeça, com peças faltando? No episódio Seguro de Vida, também da 10ª temporada, Bob Esponja e Patrick, em sua ingenuidade habitual, assinam um contrato de seguro e ficam convencidos de que nada no mundo pode machucá-los. A partir daquele momento. Mas a gente notou algo muito estranho logo no comecinho do episódio, antes de toda a confusão do seguro. Cadê a janela da casa do abacaxi do Bob Esponja? A famosa janela redonda que sempre está lá simplesmente desapareceu. Ela não está no lugar onde deveria estar. É um erro de continuidade. Um descuido que, para nossos olhos atentos, é imperdoável. Alguém esqueceu de desenhar uma das características mais icônicas da casa do Bob. Agora prepare-se para um erro duplo, que prova sem sombra de dúvidas que os animadores também tiram uma soneca ou estão com pressa de ir pro recreio. No episódio Diga Au, da 13ª temporada, temos o clássico momento de preguiça dos desenhistas, a famosa repetição de personagens. Isso é bem comum para agilizar o processo, mas aqui eles foram bem além. A cena mostra um carrinho de montanha-russa descendo a toda velocidade, prestes a ser devorado pelo robô gigante do Plankton, que come pessoas que gritam au. E é nessa sequência que encontramos 2 erros seguidos. Primeiro, observe o peixe que está na primeira fila do carrinho. No início da cena, ele parece sem camisa, usando apenas uma calça e um cinto preto. Mas no exato momento em que o robô o devora, o personagem mudou. Agora é um peixe completamente diferente, usando uma roupa roxa, e é uma troca instantânea de identidades. E o segundo erro, ele é ainda mais gritante. Se você olhar bem, o peixe que está na primeira fileira do carrinho é simplesmente idêntico ao peixe que está na última fileira. São 2 cópias exatas, com o mesmo design
design e a mesma expressão. É como se tivessem usado a ferramenta de copiar e colar sem pensar duas vezes. Vocês acharam que a gente não ia notar essa, né? Conspiração de clones. Agora todo mundo sabe que o seu siriguejo é fissurado por dinheiro, e ele é capaz de qualquer coisa para lucrar. No episódio Por que Cascudo, da 10ª temporada, ele organiza e gerencia uma festa infantil no Siri Cascudo, e vemos que ele realmente se empenha. Afinal, seus clientes são ricos. Para agradar a molecada e, claro, arrancar mais alguns trecados, ele leva uma pinhata no formato do seu arquirrival, o Plankton. A pinhata é bem característica, dá pra ver claramente, né? Mas a mágica, ou melhor, o erro, acontece em seguida. Pouco depois de aparecer essa pinhata em formato de Plankton, simplesmente some. Ela não está mais na cena. É claro que ela volta a aparecer depois, mas por alguns instantes, o próprio Plankton, mesmo em formato de pinhata, simplesmente evaporou do campo de visão. E dessa vez, não podemos dizer que é porque ele é pequeno, né? O 8º erro que eu separei, também da 10ª temporada, é muito engraçado, porque a gente vê o Bob Esponja se tornando um mini Bob. Uma versão super bonitinha e diminuta dele mesmo. Mas apesar de ser um episódio adorável e divertido por trás de toda a fofura, tem dois erros bem notáveis que separei pra te contar. O primeiro deles é um erro que já mencionamos, que de vez em quando aparece no desenho, e que surge logo no início. Como todos nós sabemos, o balde de lixo e o Siri Cascudo ficam um de frente para o outro, conectados por uma rua, mas aqui o desenho mostra como se essa rua nem existisse. É um esquecimento da infraestrutura da fenda do biquíni. E o segundo erro também acontece logo no início do episódio. Quando um cliente vai fazer uma reclamação pro Lula Molusco, mostrando um ouriço dentro do hambúrguer, o Lula Molusco fica morrendo de medo com sua reação clássica de pavor. Mas o que muita gente não notou é que nesse exato momento de pânico, a placa com o menu do Siri Cascudo e a placa de ordem, aquelas que ficam bem pertinho dele no balcão, simplesmente desaparecem. De vez em quando elas somem mesmo. Talvez seja o seu siriguejo pegando elas escondidos para anotar os preços novos e ainda maiores dos hambúrgueres. O Robalo é um daqueles personagens secundários de Bob Esponja que sempre rouba a cena e participa de episódios engraçados. Na 11ª temporada, no 14º episódio, ele decide criar seu próprio talk show, com toda a sua peculiaridade e humor, pelo menos até sua mãe descobrir. E apesar do episódio ser bem limpinho, sem muitos erros gritantes, a gente ainda conseguiu achar um detalhe que não passa despercebido pelos meus olhos de águia. Quando ele está fazendo uma entrevista com um de seus convidados, por um rápido momento os olhos do Robalo literalmente desaparecem do rosto dele. Não é que eles estão fechados, porque mesmo quando os personagens piscam, a gente consegue ver as pálpebras, mas aqui eles simplesmente somem. É como se fosse um bug na Matrix da fenda do biquíni, uma falha temporária no próprio sistema de animação. Ainda na 11ª temporada, temos um episódio que mostra o seu siriguejo em sua forma mais inteligente e astuta. Ele manda o Bob Esponja em uma missão aparentemente crucial, ir comprar ingredientes secretos para poder fazer um hambúrguer de Siri. Mas tudo isso é apenas uma grande distração para o Plankton, que como sempre estava espionando. Enquanto Bob cumpre sua tarefa, os ingredientes verdadeiros chegam por outra rota. E é nesse momento que o Plankton está de olho que a gente nota um erro de design. Mais um no Siri Cascudo. Onde foi parar a placa do restaurante? Aquela placa icônica com o nome do restaurante simplesmente sumiu. Virou fumaça, meus amigos e amigas. Mas um pequeno detalhe, ou um bug visual que os nossos olhos atentos notaram, e que vocês agora não conseguirão desver. Lula Molusco tem algumas características marcantes, que o tornam um personagem inconfundível. Além de, é claro, dele ser uma lula e ser extremamente ranziza. Uma das coisas que mais define o seu personagem é a sua testa franzida. Aquelas ruguinhas de preocupação e irritação são sua marca registrada. Mas em um episódio também da 11ª temporada, em que o Bob Esponja e Patrick simplesmente passam o tempo todo perturbando o pobre Lula Molusco com suas brincadeiras e barulhos, por alguns momentos essa testa franzida, essa característica tão vital do personagem, simplesmente desaparece. É como se ele tivesse feito uma plástica instantânea ou um tratamento de pele super eficaz. Será que foi alguma esfoliação milagrosa? Ou a massagem acidental do Bob Esponja teve um efeito anti-rugas? Mais um erro que nos faz questionar os limites da animação. Ainda na 11ª temporada, temos aquele fadídico episódio em que vemos o Patrick se transformar em um velhinho meio esquisito, mas hilário. E nesse episódio a gente vê um erro de cor, que já apareceu em outras vezes em Bob Esponja, onde partes do corpo dele mudam de cor rapidamente, ficando às vezes branco e às vezes amarelo sem explicação. Mas dessa vez a mudança de cor afeta os dentes do Bob Esponja. Em um rápido frame os dentes dele ficam repentinamente amarelos. É um flash de cor que dura um piscar de olhos. Será que tem alguma coisa a ver com o fato dele não escovar os dentes? Ou é mais um lapso da equipe de colorização? Duvido
duvido que seja falta de higiene, é mais um erro de animação que a gente caçou para vocês. E para fechar com chave de ouro a nossa lista de erros absurdos, vamos voltar no tempo até a 5ª temporada no episódio Gugu Dadá. O Plankton e sua genialidade maligna põe em prática mais um de seus planos mirabolantes para roubar a fórmula do hambúrguer de Siri. Dessa vez ele cria um gás que transforma o seu sirigueijo em um bebê. Um plano audacioso e fofo ao mesmo tempo. Mas a gente percebe um erro nesse episódio, que é simplesmente um dos mais viajados e inconsistentes de toda a série. Quando o Plankton retorna para completar seus planos e aproveitar a vulnerabilidade do seu sirigueijo, podemos perceber que não existe nenhuma caixa de correios do lado de fora do Siri cascudo. O espaço está vazio, mas literalmente um segundo depois, sem nenhuma transição ou explicação, ela está lá novamente. E o mais bizarro é que ela fica indo e vindo, aparecendo e desaparecendo ao longo de todo o episódio. É um erro de continuidade que desafia a lógica e nos faz questionar a realidade da fenda do biquíni. Esse foi um dos erros mais inexplicáveis que encontramos. E aí, detetives do fenda do biquíni, ficaram chocados com esses 15 erros absurdos que você provavelmente nunca tinha notado em Bob Esponja? É incrível como esses detalhes passam despercebidos por anos, né? Mas o legal de tudo é que esses pequenos deslizes dos animadores não estraguem nada a magia do desenho. Pelo contrário, eles só deixam ainda mais divertido e nos dão ainda mais motivo para reassistir e procurar mais. Qual desses erros te pegou de surpresa? Você já tinha percebido algum deles antes de assistir esse vídeo? Deixa um comentário aqui abaixo e me conta tudo. E se você é um verdadeiro detetive dos desenhos animados, me diz, você encontrou algum outro erro em Bob Esponja que a gente não viu nessa lista? Compartilhe com a gente. E se você gosta desses desenhos e dessas teorias com erros absurdos, não esqueça de se inscrever no canal. E se você quer ver de pertinho o que eu faço no meu dia a dia e como eu produzo os vídeos que você assiste aqui, me segue no Instagram que tá aí na descrição. Tamo junto, da Viseira na voz, é nóis!